As vibrações envolvem oscilação nas quantidades de energia cinética e de energia elástica da estrutura. É o caso deste rotor de turbina hidráulica do tipo Francis. Esta figura mostra um instantâneo do processo de vibração do rotor da turbina. Esta vibração pode acontecer devido ao escoamento periódico da água em torno das pás. Para estudar uma estrutura em vibração, é necessário fazer a modelagem da mesma. A modelagem envolve um processo de simplificação da estrutura que está sendo estudada, para que possa ser construído um modelo matemático do seu comportamento. Para conhecer o comportamento de vibração do rotor da turbina neste caso específico, é necessário fazer um modelo geométrico do rotor e do seu entorno, bem como a modelagem matemática da física envolvida no processo da vibração. Cada pá da turbina é modelada, juntamente com o fluido que está ao seu redor. Os efeitos em cada pá podem então ser estendidos para considerar toda a estrutura. O comportamento em vibração da turbina pode então ser analisado em sua plenitude. Muitos aspectos diferentes do seu comportamento vibratório podem então ser estudados. O modelo desta turbina é complexo. Começaremos a nossa discussão com um modelo mais simples. A simplicidade dos modelos está diretamente relacionada com o número de graus de liberdade presentes nos mesmos. Os graus de liberdade são as variáveis independentes usadas para descrever o movimento do modelo. O rotor da turbina, por exemplo, tem muitos graus de liberdade. Os modelos mais simples são aqueles que possuem apenas um grau de liberdade. É o caso, por exemplo, deste sistema massa-mola, que tem apenas um grau de liberdade, que é a variável x. Da mesma forma, é possível ter um sistema torsional com apenas um grau de liberdade, que é a variável θ. Os sistemas podem ser considerados em diversas orientações, como é o caso deste sistema massa-mola que está orientado na direção vertical. Como exemplo de sistema com 2 graus de liberdade, tem-se estas duas massas, cada uma com um deslocamento x, ou este sistema torsional, onde cada disco tem um deslocamento θ. É possível ter sistemas com 3 graus de liberdade, como este conjunto de 3 massas, cuja posição é definida pelas variáveis θ, ou este sistema torsional, com as variáveis θ sendo a rotação em torno do eixo. Há também modelos com um número muito maior de graus de liberdade, como esta viga. O movimento de vários dos seus pontos são considerados, cada um caracterizado por um deslocamento específico. Se a distribuição destes pontos for contínua, temos os chamados sistemas com infinitos graus de liberdade, ou sistemas contínuos. Podemos progredir na complexidade dos modelos, até mesmo chegar em complexas análises com milhões de graus de liberdade, usando os métodos numéricos, como é o caso da modelagem da vibração do rotor da turbina, estudado no início da aula. Os modelos mais básicos de vibração são compostos por elementos de massa, de mola e de amortecedor. A massa concentra a inércia do sistema, a mola concentra a sua rigidez, e o amortecedor concentra a dissipação de energia no sistema. Estes elementos representam sempre uma idealização de elementos mais complexos presentes na estrutura. Vamos tomar como exemplo esta motocicleta. Existem vários modelos que podem ser criados para o estudo do seu comportamento vibratório. Vamos analisar 3 tipos. O primeiro tem 1 grau de liberdade. Toda a massa da moto e do condutor são transformadas em uma massa equivalente única. O mesmo acontece com a rigidez e com o amortecimento do sistema, transformados respectivamente em uma rigidez equivalente e em um amortecimento equivalente. A vibração da massa representa então o movimento de um único ponto do sistema, que pode ser, por exemplo, o centro de gravidade. Um modelo mais elaborado pode ser feito, considerando 2 graus de liberdade, como mostrado nesta figura. 2 massas são consideradas. A primeira é composta pela massa da moto mais a massa do condutor. A segunda, pela massa de cada uma das rodas. Uma mola representando a rigidez da suspensão da moto e um amortecedor para a dissipação de energia da suspensão ligam a massa do conjunto moto e condutor à massa que representa as rodas. A rigidez de cada um dos pneus conecta a massa das rodas ao solo.
Se a massa de cada uma das rodas é considerada individualmente, tem-se um sistema com 3 graus de liberdade. Se considerarmos ainda a massa do condutor separada da massa da estrutura da moto, com a rigidez e o amortecimento do corpo do condutor conectando as mesmas, temos um sistema com 4 graus de liberdade. Podemos seguir construindo modelos com um número cada vez maior de graus de liberdade. A abordagem mais usada hoje na engenharia consiste em usar os modelos com poucos graus de liberdade para fazer as primeiras aproximações de análise ou de projeto. Em seguida, pode-se refinar o projeto ou a análise com modelos mais sofisticados e com mais graus de liberdade. Na próxima aula, estudaremos como calcular os valores de rigidez e de massa equivalente. Até lá!